Os discípulos de Jesus, os apóstolos, estão incluídos. Os 12 apóstolos, eles fazem a base da Nova Jerusalém. Quem é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro. Quem é a esposa do Cordeiro? A igreja ungida de Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 21, diz que a base dessa Nova Jerusalém tem o nome dos 12 apóstolos. Então a base, a estrutura que forma eles, que forma essa nova cidade, são a partir dos apóstolos de Jesus. Entendeu? Por isso que aí nós conseguimos entender porque Jesus disse sobre João: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Mas quem é maior que ele? Jesus disse: tem alguém maior que João Batista. Os que se apoderam do reino. Evidentemente, Jesus está falando daqueles que são cristãos ungidos, que terão a recompensa maior no reino celestial, porque eles vão reinar com Cristo nos céus. E a segunda morte não tem autoridade sobre estes. Então, antes de João Batista, todos eles têm a esperança de viver para sempre num paraíso na terra. Entendeu? Um paraíso na terra. Agora, a partir dos apóstolos de Jesus, e olha só, ali no Pentecoste, tá? Quando eles são batizados com o Espírito Santo, é que eles entendem que eles foram escolhidos para reinar com Jesus. Porque antes disso eles esperavam e tinham esperança terrestre. Mas naquela ocasião, aí entra nessa sua pergunta, tá, pequenininho? Naquela ocasião eles achavam ainda que iriam viver na terra. Mas no Pentecoste do ano 33, Jeová mudou a esperança deles. Jeová os ungiu como filhos espirituais, ou seja, filhos adotivos, né? Jeová selou-os com o Espírito Santo, fez uma chamada para eles. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, menciona que o Espírito da pessoa, que é a atitude da pessoa, junto com o Espírito de Deus, dá testemunho de que a pessoa foi adotada como filho de Deus. Aí, entrando nessa pergunta, na sua segunda pergunta, pequenininho, como a pessoa sabe que ela é ungida? É uma experiência pessoal. É uma experiência pessoal. Por que é uma experiência pessoal? Só a pessoa, só quem é cristão ungido pode dizer para você. E mesmo um cristão ungido não vai conseguir te explicar. Por que ele não vai conseguir te explicar? Porque é uma experiência única. É uma experiência pessoal. Se eu fosse ungido, eu não conseguiria contar para vocês como é ser ungido. Porque essa é uma experiência pessoal, é uma experiência única. Entendeu? É como dizer assim para você, olha, você já se apaixonou alguma vez na vida? O que é se apaixonar? É uma experiência sua, cada um tem a sua, né? Não é assim? Mas é só como ilustração, tá, gente? Se eu for um cristão ungido, eu não conseguiria explicar para você que não é um cristão ungido como é essa experiência. Porque é uma experiência única. O Espírito de Deus dá testemunho com o nosso espírito de que nós fomos adotados como filhos espirituais de Deus. E como é que nós podemos ter certeza ainda mais disso? Eu não quero não. É claro que é Jeová que muda a condição do coração da pessoa para ser ungida, né? Se eu gosto da terra, eu quero viver na terra. Quero chupar manga, quero comer jaca, quero tomar banho de rio, de cachoeira. Entendeu? Quero cuidar dos animais, eu quero isso, eu quero jogar bola. Gosto da terra. Quero que Jeová mude a minha experiência, não. Minha esperança não, eu quero ficar aqui na terra. Construir casas, plantar, colher. Eu quero essa vida. A sensação de estar livre, em paz, sabe? Num mundo livre do sofrimento, sem guerra, sem dor, sem doença. O mundo sem iniquidade. Sabe? Sabe a sensação de dormir num mundo assim? A gente não sabe. Tá aí uma experiência que nós não temos? Ainda. Só quem vai sentir é quem estiver lá.
Da mesma forma, é um cristão ungido. Entendeu? Aí no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, que nós lemos agora há pouco, lá diz que eles cantam o quê? Um cântico. E esse cântico, quem é que sabe? Só eles. Mesmo que eles tentassem nos ensinar, a gente não aprenderia, gente, porque é uma experiência pessoal. Ali está falando de uma linguagem figurada para dizer, olha, só eles conseguem cantar o cântico porque é uma experiência única, uma experiência pessoal. Não tem como contar para você o que é essa experiência. Só se você passar por ela. Entendeu? É isso que acontece. Então, o cristão ungido sabe que é ungido? Sabe. Ele sabe. Ele tem essa experiência. Agora, tem pessoas que dizem assim, eu sou ungida. Aí, entre ela e Jeová, não é com a gente. A gente não pode dizer, ah, não, você não é ungida. Por quê? A gente não sabe. Ele professa ser ungido. Mas a gente não pode dizer assim, um professado de ser ungido assim na desconfiança. Olha, ele professa ser ungido, sabe? Mas não, isso não é com a gente. Esse julgamento não é com a gente. É com Jeová. Ah, mas o número dos cristãos ungidos pode estar aumentando. Nós não sabemos quantos ainda falta para completar os 144 mil. Mas deixa nas mãos de Jeová, ele sabe. Ó, se ainda falta pouco, se ainda falta muito, isso não interfere muito na nossa salvação. Deve ser incrível poder sentir que vai ver Jeová. Eu também acho, viu, o Edu? Também acho. Essa sensação de ver Jeová, talvez é uma coisa que eu gostaria de ver Jeová. Curiosidade, curiosidade. É claro, é como o apóstolo Paulo, o Edu. Quando o apóstolo Paulo teve a visão celestial, ele disse que não conseguia descrever. Eu não sei como descrever, não é? Quando os profetas, como o profeta Ezequiel, como o apóstolo João, tiveram visões, eles só conseguiam descrever aquilo que a nossa mente humana consegue entender. Aí ele diz assim, olha, eu vi um carro de fogo brilhando como o sol, e era como a brasa de uma fornalha. Sempre é como, comparado, semelhante. Era isso que eles podiam falar. Aí Paulo foi lá, fez, olhou, viu todas as coisas, voltou. É claro que estava em transe, né? Tava em visão. Olhou, viu coisas que é inefável, ou seja, ele não conseguia expressar em palavras. Não, como é que eu vou falar para vocês? É inefável, não tem como pronunciar isso para vocês. Por que Paulo vai falar isso? Porque os profetas já tinham descrito isso. O profeta Ezequiel já tinha visto em visão tudo isso. Entendeu? Entendeu a ideia aí? É essa a questão que nós estamos analisando. O apóstolo Paulo fala isso. Então, mesmo que a gente fosse e visse Jeová, seria uma experiência única. Ao vir à Terra e descrever como é que é Jeová, só seria possível descrever se você tivesse também a experiência. É por isso que os apóstolos, os profetas, ao descreveu dessa maneira, tá? Eu vi que era como fogo, eu vi que era como isso, eu vi que era como aquilo. Porque isso a mente humana consegue descrever. Então, talvez todos os seres humanos desejariam ver Jeová, tá?
Sobe o voz do vento. Vozes do vento. Sim, sim, o Márcio. O apóstolo Pedro disse que Davi não subiu aos céus. Cadê? Ele não vai subir? Pediu aqui, solicitou, mas não vai subir. Eu mandei a solicitação para você. É Ato dos Apóstolos, né? Isso, o Rosicleide, exatamente. É Jesus que é o governante da terra, junto com os 144 mil. Tá? Eu expliquei aqui de forma bem... Ok. De forma bem resumida para você. Essa questão que eu estava explicando usando os textos da Bíblia, tá? Para não repetir tudo de novo aqui. Acho que você foi jantar, você mencionou. Os que vão para o céu... Sobre Enoque, subiu ou não ao céu? Não tem nada na Bíblia que fala que Enoque foi para o céu. Nem Enoque, nem Elias, tá? Elias vai aparecer 7 anos depois, mandando a carta para o rei de Israel. Então, não. E o escritor aos Hebreus confirmou que esses homens morreram. É porque o termo usado nas escrituras, Deus tomou, alguns interpretam como que se Deus tivesse o arrebatado para o céu. Não. Entendeu? Então, o Maná, os 144 mil que vão reinar com Jesus nos céus são pessoas que foram compradas da terra porque já tiveram a experiência de ser humano e eles vão levar consigo essa experiência. Como eles se... Oi, Paulo, boa noite. Como eles tiveram essa experiência, eles serão reis e sacerdotes com Cristo. E como Jesus também já foi um ser humano, ele compreenderá perfeitamente os seres humanos durante o período de 1000 anos, em que nós seremos ainda imperfeitos, tá? Até atingirmos a perfeição. É tanto que no livro de Isaías, o capítulo 11, faz menção que Jesus não vai julgar pelo que houve, nem por boatos. Jesus vai julgar porque ele sabe o que é ser um ser humano. Ele vai julgar pelo que realmente aconteceu, pelos fatos. Entendeu? É isso que vai acontecer. E não com base em boatos. Então Jesus, ele escolheu, Jeová escolheu os seres humanos para serem reis e sacerdotes nos céus, porque eles vão compreender bem a gente. Tá? O Rosicleide. Mas nesse estudo que você terá, Edu, mas nós teremos também, como é que diz? Muitas vantagens. É assim, Edu, deixa eu falar um negócio para você interessante. Nós humanos temos de ter o espírito de contentamento. Por quê? Pensa só. Pensa em Satanás, o diabo e seus anjos. Pensa em Satanás, o diabo e seus anjos. Faltava alguma coisa para eles no céu? O que é que você acha? Não, eu sei. Mas para você entender o que é o espírito de descontentamento. Faltava alguma coisa para Satanás e seus demônios lá no céu? O que é que vocês acham? Faltava alguma coisa para eles? Não, lógico que não. Mas me explica por que eles fizeram isso aqui, ó. É o período que levou para Adão cair e é o período que vai ser usado para erguer a humanidade, os 1000 anos. Então, olha só. Se não faltava nada de bom para eles no céu, tinha tudo para eles, por que eles fizeram isso aqui, ó? Judas, capítulo 1, né? Só tem um capítulo, né? O versículo 6. E os anjos que não mantiveram a sua posição original, mas abandonaram a sua própria moradia correta. Me diz só, por que os anjos abandonaram então os céus?
Por que que os anjos abandonaram os céus então? Que diz o texto? E os anjos que não mantiveram a sua posição original, mas abandonaram a sua própria moradia correta. Eles abandonaram o céu. E aí? Por quê? O espírito de descontentamento. Eles estavam lá. Eles viram Jeová. Não viam Jeová? Estava na corte celestial. Mas o que aconteceu? Como é que esses anjos abandonaram? Como foi que eles abandonaram o céu? O que é que eles vieram fazer na terra? Gênesis capítulo 6. Uma coisa que os anjos não têm, que nós temos. E os ungidos não vão ter. Namorar. Os anjos queriam isso. Pois é. Tá vendo aí? Ficaram descontentes. Gênesis capítulo 6 menciona que os filhos do verdadeiro Deus, né, a expressão hebraica que é uma referência aos anjos, né? Os Benei Elohim em hebraico, uma expressão idiomática para se referir aos anjos, abandonaram a sua posição correta e vieram casar com mulheres. Então, o Edu, não, o Márcio, mas pelo menos nós temos o desejo, né? Nós fomos criados com o desejo, por isso, né? Os anjos, eles engodaram o coração por uma coisa que eles não foram criados. Jesus falou que os anjos não foram feitos para casar. Mas eles olharam assim para a terra e abandonaram o céu. Vieram para a terra. É um livro de Enoque. Eu tenho ele aqui, eu já li. Eu falei dele agora de tarde. Com quem, gente? Na live do Vini. Eu li com um rapaz que era judeu. Nós lemos o livro de Enoque falando sobre esse assunto. É apócrifo, tá? Como aquilo aconteceu? Você encontra, por exemplo, até na cultura. Você vai contar na cultura suméria, por exemplo, referência a poderosos que saíram dos céus. Na cultura grega, você vai ver que deuses vieram à terra e tiveram relações com mulheres. De onde se espelha tudo isso? Da rebelião que aconteceu lá nos dias de Noé. Natan perguntou assim, se o Messias criou uma religião, por que as de hoje não concordam com uma com a outra? Ô Natan, tem uma resposta bíblica e tem uma resposta mais simples e direta, tá? A resposta bíblica é que Jesus falou que após a morte dos seus apóstolos, haveria o que ele chamou de apostasia. Os seus apóstolos também falaram sobre isso. A grande apostasia. O cristianismo primitivo não reflete em nada. Essas religiões não refletem em nada o que o cristianismo primitivo refletia. As igrejas que se aliam com o Estado não tem nada de cristianismo, tá? Isso é a cristandade, não cristianismo. Porque os primeiros cristãos, eles não se associavam com o Estado. Pelo contrário, eles foram perseguidos por eles. Entendeu? Então, as religiões de hoje refletem isso. Então, elas vão em busca mais de dinheiro, fama. Aquilo que muitos fariseus fizeram no primeiro século, muitas religiões hoje fazem a mesma coisa. Você viu a reportagem agora há pouco? Saiu hoje a reportagem. Viu os escândalos das igrejas? Lá, envolvendo dinheiro. Viu lá os escândalos? Vocês viram lá? Tal igreja, tal igreja, tal igreja. Vai ter que quebrar o sigilo bancário de cada uma delas. Porque já tem comprovadamente desvio de milhões e até bilhões de fiéis. Entendeu? Então, é o que acontece, acho que é Natanael, né? Natanael, o que acontece hoje? Olha só.
Jesus tinha interesse em fundar uma nova religião? Era o interesse dele? Vamos falar sobre isso. Olha que curioso, tá? Quando Deus instituiu a adoração verdadeira, lá com Moisés, o tabernáculo, fez aquela limpeza toda, instituiu o sacerdócio e os sacrifícios, de como eles poderiam ter a aprovação de Deus como nação, eles fizeram isso. Mas com o tempo, a nação começou a se desviar e começaram a trazer para dentro da nação adoração de ídolos. E como eles, a nação de Israel, era um povo pactuado com Deus, de acordo com Levítico 26 e Deuteronômio capítulo 28, existia uma série de contratos desse acordo que os israelitas não poderiam quebrar, e eles quebraram. Um desses contratos, diziam que eles não poderiam adorar outros deuses, e eles fizeram isso. Depois que Salomão foi desviado ali para começar a adorar deuses falsos, não só ele, porque Salomão, a adoração falsa, afetou a princípio só ele. Foi ele que se desviou da adoração pura e ele teria as consequências, e teve as consequências. Mas o problema não foi nem com Salomão, porque Salomão ele praticou adoração falsa, mas ele praticamente não levou a nação com ele, a nação permaneceu leal, ele fez isso no finalzinho da vida dele. Mas outro rei chamado Jeroboão, fala Rocha, outro rei chamado Jeroboão, ele foi designado para ser rei lá da tribo do norte, porque Israel foi dividido em duas partes, né? Ele construiu 2 bezerros de ouro, porque a nação de Israel, toda a nação, era orientada a subir a Jerusalém para adorar a Jeová lá. Uma vez por ano, tinha que ir para Jerusalém por causa da Páscoa. Só que das 10 tribos ao norte, Jeroboão fez um bezerro em cada lugar e disse, não, vocês não podem, não precisam ir para Jerusalém adorar. Porque ele ficou com medo que as pessoas, ao ir para Jerusalém, tomassem o lado das 2 tribos que ficaram ao sul. Aí começou os erros da nação de Israel, como um todo, né? Aí Deus profetizou que daquele período em diante, 390 anos fechado, eles iriam para o cativeiro por causa da adoração falsa. E foi isso que aconteceu. No ano 607, Nabucodonosor destruiu Jerusalém, a capital do governo de Deus. Um pouco antes, Samaria tinha sido conquistada pelos assírios. Foi varrida também ali. Os babilônicos, por fim, vieram e devastou toda a região, conquistando-a e deixando devastada. E eles foram para Babilônia. Ficaram lá um período de 70 anos. Depois de 70 anos, voltaram para a sua pátria e restauraram a adoração pura. Entendeu? Só que depois eles começaram a se desviar de novo. Não por causa da idolatria. Eles aprenderam tanta lição que os judeus, eles nunca mais adoraram deuses falsos, que eles enfrentavam até reis poderosos para impedir que eles profanassem o templo. Coisa que eles não fizeram antes lá, no período antes da destruição pelos babilônicos. Tem, na tua Bíblia tem, na minha não tem não, Rocha. A tradução de vocês aí é que é horrível. A tradução de vocês fala que o filho mais novo é mais velho que o pai. Depois eu te mostro isso, tá? Ai, ai. Então, olha o que é interessante, tá? Sim, na versão Almeida tá assim, tá bom? Então, olha só que interessante. A nação de Israel, deixa eu ver aqui só um minuto, tá? A nação de Israel, beleza, Rocha, valeu. Depois que tu vem aqui que a gente fala sobre tradução. Tá bom? Vai lá, tchau, tchau. Então, o que aconteceu, o Natanael? A nação de Israel não se desviou nesse campo, mas ela começou agora a ir atrás de luxo. Os líderes religiosos estavam muito mais preocupados com dinheiro, com fama. E quando Jesus chegou na terra, eles não deram ouvido ao Messias.
que é o Filho de Deus. Eles não deram ouvido. Jesus disse, olha, já não tem jeito mais para vocês. Não dá mais, não. Até o apóstolo Paulo falou as palavras do profeta Oséias, o seguinte para a nação de Israel. Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículo 11. Mas ele diz a respeito de Israel, o dia inteiro estendi as mãos a um povo desobediente e obstinado. Aí Jesus chegou e disse assim para eles, olha, não se remenda pano novo em roupa velha. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que ele não iria mais remendar a forma de adoração que estava destinada à destruição. A nação já não adorava a Deus por amor. Não tinha. Por mais que Deus tenha tentado fazer com que a nação produzisse frutos, isso está no livro de Mateus, capítulo 21, nos versículos finais, onde Jesus conta a ilustração da videira, né? Dos lavradores, né? E da videira, né? Citando ali a passagem como um texto base, Isaías capítulo 5. Ele compara a nação de Israel a uma videira que Deus tentou fazer com que ela produzisse bons frutos. Ela não produziu bons frutos, só produziu frutos ruins, a violência, a maldade e tudo. Então Jesus disse, olha, não adianta, não tem mais o que fazer por vocês. O reino de Deus vai ser tirado de vocês, será dado a uma nação que produza seus frutos. No caso, Jesus disse, olha, nós estamos mudando a situação. Seria uma nação composta de pessoas de todas as etnias. Começando para os judeus, para mostrar que Deus ia manter o pacto dele. Mas depois de um período, nós não iremos entrar em todos os pormenores aqui, não seria mais destinado a eles. O pacto da circuncisão, que era para quem era judeu, foi até o ano 36 depois de Cristo, quando Cornélio, uma pessoa que era incircuncisa, ele não tinha a marca da circuncisão, se converteu ao cristianismo e foi ungido com o Espírito Santo, mostrando que não era mais necessário a pessoa ter a marca da circuncisão como judeu para praticar a adoração verdadeira. O apóstolo Paulo até falou isso aqui, né? Romanos capítulo 2, o versículo 25, ele diz assim, ó, de fato, a circuncisão só tem valor se você guarda a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão se tornou incircuncisão. Portanto, se um incircunciso, e aí, boa noite. Se um incircunciso guarda as justas exigências da lei, não será a incircuncisão dele considerada como circuncisão? E aquele que é fisicamente incircunciso, essa na frente aqui, ao cumprir a lei, julgará você que é transgressor da lei? Tem que saber diferenciar, Nanda. Aí ele continua assim, porque não é judeu quem é por fora, nem é a circuncisão algo feito na carne, mas judeu é quem é no íntimo, e sua circuncisão é do coração. Deixa eu só beber um pouco de água. Para, Nanda. Ou vozes do vento. Eu me chamo Roberto. Então, olha só que interessante. Aí a nação de Israel, o Natanael, ela perdeu o favor de Deus e Jesus teve que restaurar uma adoração que não era mais baseada naquelas formalidades. Por exemplo, aqueles rituais de oferta de sacrifícios, de toque de trombeta, de guardar lua nova, de guardar sábado. Todos esses rituais, Jesus disse, não. Ele mesmo, sobre a volta atrás de Jeová. Não entendi, o Rosas. As voltas atrás de Jeová, não entendi. Então, olha só,
Aí ele diz assim, ó, não tem mais jeito. Agora a adoração a Jeová vai ser prestada dessa maneira. Jesus até disse assim, derruba esse templo e em 3 dias eu erguerei. O templo em que nós servimos é o templo espiritual. Ele não é baseado mais em sacrifício de animais, ele não tem mais sacerdócio, né? Não tem... Não, agora nós temos Cristo como sumo sacerdote e essa é a maneira de adorarmos a Deus. É tanto que Jesus mencionou isso aqui no livro de João, capítulo 4, para a mulher samaritana. Olha. Em Mateus capítulo 4, versículo 20, só para a gente ir logo no ponto central. Nossos antepassados adoraram nesse monte, a mulher disse para Jesus, no monte Gerizim, né? Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que deve adorar. Aí Jesus disse, acredita em mim, mulher. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Ia chegar a hora que a adoração verdadeira não estariam nesses locais. Vocês, aí continua, contudo, vem a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade. A nação de Israel havia começado a adorar a Deus baseado em uma série de regras que não eram verdadeiras sobre Deus. É tanto que tem uma compilação do Talmud, né, babilônico. Você tem o Talmud, a Mishnah, o Talmud como um todo, então uma série de regras e mais regras acerca de como se deve ou não adorar a Deus. Jesus disse, vem a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito, ou seja, não precisaria mais de um templo específico. Nós não precisamos ir para Jerusalém, fazer uma peregrinação daqui para Jerusalém e adorar lá. O templo é espiritual em toda a terra. O sacrifício é único, é o Cordeiro de Deus. Entendeu? Essa é a instituição correta do cristianismo verdadeiro, tá, Natanael? Não é dessas religiões que se desviaram dos ensinos centrais da Bíblia. Por exemplo, quais são os ensinos centrais da Bíblia? A Bíblia fala que a terra ela será transformada num paraíso. Que a humanidade ela tem essa esperança de que a terra seja restaurada num belo paraíso. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus disse que a vontade de Deus será feita aqui na terra como é feita lá no céu. Então a terra ela vai ser transformada num belo paraíso. Ela vai ser restaurada num jardim do Éden. Só que dessa vez não vai ser só uma parte, não. Vai ser a Terra, o globo inteiro. Os humanos serão perfeitos. Os mortos serão ressuscitados, serão restaurados. Claro, os maus, os perversos, os iníquos, não, né? As pessoas que merecem a ressurreição. E 144 mil humanos foram comprados, né? Para reinar com Cristo nos céus, sobre a terra. E as religiões se desviaram disso. As religiões também se desviaram de ensinos como Deus. Por exemplo, as religiões ensinam que Deus, ou Natanael, é uma trindade. Essa palavra não ocorre na Bíblia. Nem a palavra trindade, nem um conceito de trindade ocorre na Bíblia. Inferno. A palavra inferno não tem nada a ver com um lago de fogo, não tem nada a ver.